Liguei. Vai. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, que nos acompanham também pela internet. Sejam muito bem-vindos. Para dar início, a gente só dá nossos recadinhos rapidinho. Que a casa oferece palestras e tratamento com passe todos os dias, de segunda a domingo. Inclusive, domingo já tem aqui a evangelização infantil. Na sexta-feira, a gente tem um trabalho diferenciado, né, que é com palestras, passes, e o grupo de apoio a dependentes químicos, também tabagismo, e aos seus familiares. Aí quem conhecer alguém que estiver passando por esse problema, pede para vir aqui conversar, que é um encontro bem agradável. Todos os dias, horário, a nossa programação fica fixada aqui no nosso mural e também no nosso site. Lembrando que o atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes das palestras, então quem quiser passar pelo plantão, chegar um pouquinho mais cedo. E com relação ao nosso trabalho social, nós temos atendimento a 75 famílias, que elas são cadastradas, e a gente faz a entrega de cestas básicas, e todo segundo sábado do mês também tem orientação jurídica, né? E também tem, todos os sábados, a entrega de lanche aos moradores de ruas. E para a gente continuar nesse trabalho, né, de entrega da cesta, a gente está precisando agora, para novembro, para compor a cesta básica, leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoitos, farinhas, de uma forma geral, de trigo, mandioca, de milho, feijão e sal. Então, desde já, nosso muito obrigada, né, pela colaboração e para que possamos seguir adiante com esse trabalho, né? Bom, então é isso. Então, já vamos nos tranquilizando e já envolvidos com boas energias, com os corações preenchidos de gratidão e amor. Elevemos nossos pensamentos e agradeçamos ao Pai pela vida. Que bênçãos sejam derramadas sobre nós, em forma de boa saúde do corpo físico e da alma. E dessa forma, façamos o nosso melhor, buscando clareza nos pensamentos, paz no coração e pureza nos sentimentos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Raquel vai conversar conosco sobre finados, né? Bem apropriado, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos, bom dia àqueles que... Que bom, né? Bom dia mesmo. E bom dia àqueles que nos acompanham via internet. Que nós possamos ter mais um domingo onde nós vamos poder aprimorar um pouco o nosso pensamento a respeito de algumas ideias. O texto de hoje é um texto de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do livro Ao Rumo da Felicidade. E o título é Finados, é realmente esse, né? Porque vem bem de encontro à data em que estamos vivenciando. No contexto histórico, a questão dos finados ela é meio contraditória. Há controvérsias. Quando nós vamos buscar para estudar a origem dessa data, nós vamos encontrar algumas teorias diferentes. Mas todas elas se reportam ao início, por volta do ano 998 depois de Cristo, e a questão do objetivo. O que acontece? Até então, salvo um povo, que depois nós vamos entrar nessa questão, até então, ninguém se lembrava dos mortos, daqueles que partiram. Se essas mesmas criaturas eram reverenciadas, por elas eram feitas orações, por vários motivos, após a partida, após a morte, ninguém mais lembrava dessas criaturas. E assim foi por um longo período da humanidade. Até que, essa questão também, ela é básica, é única em todos os textos encontrados. Até que um abade de um mosteiro beneditino da França, por volta desse ano, 998, ele consagrou pelo menos um dia do ano para que os monges
lá do mosteiro, fizessem uma reverência a todos os mortos. Então, eles passavam o dia orando em favor daqueles que já haviam partido. A Igreja Católica, nessa época, adotou a ideia e passou também a orar pelo menos uma vez ao ano aos mortos. E esta data ficou consagrada, ficou oficializada como o dia 2 de novembro. Então, assim, essa é uma das teorias, né, de como surgiu essa data. Mas, por aí afora, nós vamos encontrar aqueles que adotaram essas ideias. Então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar vários povos, vários países, principalmente na Europa, que adotaram, outros não. Outros até hoje não têm essa fixação nessa data, como alguns países, principalmente aqueles que foram culturalmente educados dentro da doutrina católica. Não possuem. Então, nós vemos aí os protestantes, principalmente os luteranos, que, embora reverenciam, não é com esse afinco que se dá em outras religiões. Dentro da doutrina espírita, esta questão, por incrível que pareça, ela é bem considerada. Ela é. Só que nós sabemos, com uma diferença, que nós não precisamos de uma data fixa para isso. Não é? Porque a visão que temos em relação àqueles que partem, ela é um tanto diferenciada. Leon Denis, né, contemporâneo lá na França de Kardec, que foi aquele que foi praticamente um discípulo kardeciano. Existe até uma base, uma crença, se é que assim podemos dizer, dentro da doutrina espírita, que se Kardec não tivesse codificado a nossa doutrina, seria Leon Denis. Né, devido aos seus ensinamentos, aos seus ideais, a todas aquelas ideias que iam de encontro à ideia do mestre Kardec. Leon Denis, em seus estudos, ele também foi buscar o porquê desta data. E ele encontra um ensinamento, uma passagem, onde os antigos druidas, assim como foi Kardec, que eram os sábios da cultura celta, eles reverenciavam esta data. Só que de uma forma um pouco diferenciada. Eles não tinham uma única data para isso. Eles não tinham uma única reverência. Eles faziam assim como nós aprendemos. Eles cultuavam através da oração, não é? Faziam as orações e lembravam dos desencarnados da mesma forma como nós. Isso foi muito, gente, mas muito antes de Cristo. É uma cultura praticamente dos primórdios da humanidade. E eles já faziam isso. Por quê? Porque intuitivamente já sentiam, sabiam que aqueles que partiam continuavam a sua existência em algum lugar, em outro lugar qualquer. Eles já tinham, mesmo sem muito conhecimento, somente com conhecimento natural, aquela certeza absoluta de que tudo aquilo que era feito em vida não ficava jogado ao léu. E sim, havia uma questão, havia um porquê de tudo aquilo. Havia um motivo e havia um fundamento. Então, eles acreditavam que todo aquele que partia levava a sua bagagem de aquisições e continuava a sua evolução espiritual. Então, por isso, eles cultuavam a oração referente àqueles que partiram com todo afinco, com toda a importância considerada, não é? A todo aquele que tem esse direito, que no caso somos nós.
E Joana de Ângeles, ela traz nesse texto, justamente com esse embasamento, a importância, ou não, que devemos dar a essa data, dentro do nosso conhecimento doutrinário do Espiritismo. O medo da morte, se é assim que podemos dizer, ou os questionamentos, as dúvidas, tudo aquilo que envolve a questão morte, ela é praticamente milenar. Existe desde que o mundo é mundo, embora existam culturas tentando desvendar, estudos tentando esclarecer, dentro de cada um, no íntimo de cada um, a questão ela é bem duvidosa. Existe o medo, existe a dúvida, existe a convicção disto ou daquilo. Enfim, ninguém descarta alguma consideração em relação à morte. Ninguém. Nem o ateu e qualquer outro seguidor da religião que seja. Todos nós questionamos. Por quê? Porque aí nós vamos cair naquela frase que nós ouvimos tanto, né? Porque a morte faz parte da vida. Isso vai acontecer. Então, nós temos que enfrentá-la de alguma forma. Então, nós procuramos enfrentar da melhor maneira possível. Esse é um dos motivos pelo qual existem religiões. Todas as religiões tocam nesse ponto. Só que cada uma delas tem o seu parecer. E quando nós nos sintonizamos com algum desses pareceres, com alguma dessas teorias, nós seguimos determinada filosofia religiosa. Essa é uma das questões que nos leva a determinada religião. E como nós acreditamos que a morte não existe, então para nós fica um paralelo, às vezes um tanto tenso. Por quê? Que quando nós nos defrontamos com a questão, nós vamos cair até num lugar comum. O espírita costuma muito dizer isso. Medo da morte eu não tenho. A minha dúvida é: o que eu irei encontrar? O que será que iremos encontrar? Porque nós sabemos que, por mais que nós achamos ou pensamos que nos conhecemos, que sabemos quem somos, o que pensamos e o que sentimos, é a nossa verdadeira essência que irá nos conduzir depois que desencarnarmos. E isso nos dá uma certa preocupação, um certo anseio, porque nós achamos, às vezes, que determinada conduta de nossa parte é a correta. Quando nós nos defrontamos com aquela realidade essa é, deixamos o corpo físico e vamos para a nossa verdadeira morada, nós vemos que a realidade é outra. Que não é bem assim. Que aquilo que até então nós comungávamos como uma certeza absoluta, não é correto. Principalmente no que atinge a moralidade. Num corpo físico, nós vivenciamos muito, guiados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Nós temos interesses materiais que se sobrepõem aos interesses espirituais. Isso é comum. É comum. Não é correto, mas é comum. Por quê? Porque, enfim, nós temos uma vivência física e material muito intensa. E isso nos compromete demais. Nós temos que estar o tempo todo lutando pela lei da sobrevivência. Não é? Cuidando do corpo, cuidando dos nossos afazeres, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa sobrevivência para manter o corpo físico, para manter a casa, para manter um emprego. E isso nos consome, às vezes, 80% da nossa existência. 80% do nosso dia, da nossa vivência. E nós esquecemos do lado espiritual.
Só que não é que nós esquecemos de forma proposital. Não, é sem querer, é um mecanismo da nossa vivência. E porque nós ainda não vivemos uma realidade básica. Isso é comum a todos nós. Nós esquecemos, entre aspas, que somos espíritos. Quantas e quantas das nossas atitudes diárias não são baseadas nessa questão, que é primordial e real. Nós ainda dizemos, nós ainda ouvimos, dentro do meio espírita, a questão do o meu espírito. Nós não temos um espírito, nós somos o espírito. Nós temos um corpo. É o contrário. Porque quando nós vivemos a questão eu tenho um espírito, o meu espírito, a prioridade é a matéria. O espírito é secundário. Não é? Então, eu sou a matéria e vou cuidar do meu espírito. Como se nós cuidássemos de um tesouro que, de repente, ele vai escapar de nós. E isso não tem fundamento. Quando nós passamos a estudar a essência da nossa natureza. Somos o espírito. Acontece que quando nós pensamos dessa forma, a carga de responsabilidade é muito grande. Porque o espírito, ele é imortal. Nós vamos deixar o corpo físico algum dia, de alguma forma, porque ele perece. Ele tem começo, meio e fim. Tem uma hora que ele não resiste mais. Então, nós temos que deixá-lo, despojar a matéria e partirmos, não é? Em busca de outras experiências, de outros ensinamentos, para futuramente adquirirmos uma outra matéria e continuarmos a nossa jornada evolutiva. Essa é a questão simples e básica. Só que isso dá muito trabalho. Porque nós sabemos em instinto, isso é instintivo em nós. Não adianta nós querermos questionar muito. É um questionamento íntimo que, às vezes, nós não vamos ter a resposta de imediato e vamos questionar, e esse caminho é longo. Mas nós sabemos que somos aquilo que mostramos em pensamentos e sentimentos. E quando nós desencarnamos, nós não mudamos. Nós continuamos a ser esta pessoa que mostramos principalmente para nós. Porque por mais que nós possamos mostrar ao outro, escondidos dentro de um corpo físico, uma carinha bonitinha, um sorriso, né, uma atitude certinha, um pensamento primoroso, um sentimento que merece aplausos. No fundo, nós sabemos que não é isso. No fundo de nós, às vezes, nós vivemos angústias, conflitos, ansiedades, por não demonstrarmos aquilo que realmente somos, ou que pensamos, ou que sentimos. E isso causa um mal-estar muito grande. Por quê? Porque a essência falando alto. Ah, mas então eu tenho que mostrar realmente o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. Vai ser uma estripulia geral, não é? Vai ser. Existe até uma frase que, há tempos atrás, ela foi publicada no Facebook, não é? Até com a carinha do Félix, dizendo que se eu for pensar tudo aquilo que... Se eu for falar tudo aquilo que eu sinto, eu vou preso. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não é? Então, mas isso é ruim? Isso é uma questão até positiva. Porque é sinal de que nós estamos o quê? Nos policiando. O não falar não quer dizer que eu não sinta nem pense. Mas eu já estou ministrando isso dentro de mim, educando. Eu sei pelo menos que eu não posso falar. Já é um grande passo. Eu não vou falar. Isso não se fala. Então, já é uma questão de autoeducação. Mas aquilo me causa uma engolida seca, onde eu tenho que repensar. Porque essa atitude ela tem que ser natural. Não é uma atitude que eu tenho que vigiar.
Ela tem que ser natural. O correto, aquilo que eu tenho realmente que fazer e que dizer, não pode me causar sofrimento. Tem que ser algo sincero. Sincero. Mas quando nós já começamos a policiar, já é um passo. É melhor do que nós falarmos ou agirmos e não sentirmos nada com isso. Acharmos que aquilo está certo, é aquilo mesmo. Prejudicou todo mundo, foi o maior auê, e para mim estava correto. Isso é ruim. Isso é ruim. É sinal de que não houve o aprendizado. Não houve a assimilação do correto. Então, é bom, sim, quando nós já conseguimos frear, mesmo que não o pensamento, porque o pensamento é o último passo, né? Nós podemos frear uma palavra, nós podemos frear uma atitude, agora o pensamento está ali, né? Correndo, livre e solto. E é o que tem realmente que ser educado. Por quê? Espírito é o quê? É o pensamento. É a nossa essência. É o ser, está no livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Não é? Quando Kardec pergunta. É o ser pensante do universo. É o que pensa, é o que sente. É a nossa essência. O demais, nós vamos corrigindo e vigiando através do livre-arbítrio, através dos conhecimentos. Então, olha por que nós temos que dar essa corrida praticamente filosófica, científica até, e um tanto histórica, para chegarmos à morte, ao finados. Porque nós sabemos que quando nós partirmos, essa essência, ela virá à tona. E isso, para nós, é dificultoso de se lidar. Existem duas questões referentes à morte ou desencarne, podemos chamar assim. A questão do quem vai e do quem fica. Nós, egoisticamente, pensamos em nós que ficamos. Ele foi, ele foi. Algumas culturas, algumas religiões até pensam, descansou. Foi agora que ele vai encontrar o descanso, vai encontrar a felicidade. Sofreu tanto. Isso pode ser reconfortante para aqueles que assim acreditaram ou acreditam durante toda uma vida, durante toda uma existência. Isso se referindo a quem fica. A quem fica. Pode ser reconfortante. Mas vem a dor da saudade, a dor da não aceitação da perda, porque aprendemos em alguns ensinamentos que isso é perder. Perdemos a criatura. Não é? Como se não fôssemos reencontrar mais, como se não fôssemos mais ter esse contato. Perdemos. Perdemos e não vamos achar nunca mais. Né? Então, isso é sofrível. Isso é doloroso, pensar desta forma. Né? Então, isso acarreta o sofrimento egoístico. Porque não há uma forma de reconforto com esse pensamento. E isso, como diz a Joana, é culturalmente milenar. Isso acarreta tanto nos mais abastados como nos miseráveis, tanto naquele mais intelectual como naquele mais ignorante, como naquele que é bom, como aquele que é ruim, enfim. Depende da crença de cada um. E isso é íntimo demais. Esse trabalho árduo que nós temos que ter para lidarmos com esta questão é íntima, é individual. É muito difícil alguém convencer o outro dessa questão. Mesmo quando fazemos parte da mesma doutrina, mesmo quando aprendemos a mesma coisa, cada um pensa de uma forma diferenciada. Nós acreditamos o quê? Dentro da doutrina espírita, que a morte não existe. Não é? Tem carne, desencarne, a gente encarna. Sim, mas vamos parar para pensar realmente nisso? Como é que funciona? Como é que é o mecanismo disso? Porque isso não é teoria. Nós vivenciamos isso. Ou nós estamos à frente da situação do desencarne, ou
nós estamos como espectadores de um desencarne. Então, nós temos que conviver com isso. Como é que funciona? E quando o sentimento se reporta àquele que está partindo, o desencarnado? Uma vez eu li, eu achei curiosíssimo, não esqueci mais, que somos egoístas no seguinte sentido. Aquele que partiu, partiu sozinho. Nós continuamos na família, nós continuamos na sociedade física, né, material, carnal, a qual estamos habituados. E aquele que partiu? Que, de repente, ele está sozinho. Ele está sozinho. Ele está retornando à sua origem espiritual, à sua verdadeira morada, à sua casa. Existe família, existe aquele grupo do qual ele faz parte? Claro que existe. Mas até ele se situar, demora um pouco. Demora um pouco. E ele não vai sentir saudade? Obviamente que vai. Claro que vai. Vai sentir a falta, vai sentir a saudade. Aquele convívio do material que faz falta. Por mais desapegados que sejamos da matéria, não é num estalar de dedos que nós vamos deixar isso tudo de lado e nos desvencilharmos desses miasmas físicos e tudo aquilo que nos envolvia até então. São essas as questões que nós temos que trabalhar. Tanto em nós, para quando acontecer conosco, que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E nós temos que ter um certo preparo. Aquela coisa, qual é a primeira coisa que eu vou pensar? Não sei, não sei, depende de uma série de fatores, né? Depende, de repente nós saímos do corpo, depende da situação do desencarne também, né? E sei lá, quem vai encontrar com a gente, vai nos dar as boas-vindas do lado de lá. Então, tudo isso vai depender do quê? De como nós vivemos. Quem somos, a nossa essência, o nosso aprimoramento, a visão que nós temos de tudo isso, é o que vai calar fundo e falar mais alto. Então, Joana nos reporta muito a essas questões, muito, para que nós possamos dar valor aos dois lados. Ah, mas eu sou espírita, eu não me prendo a datas, eu sei que eu vou ter que... eu posso orar pelos desencarnados todos os dias. Sim, claro, com certeza. Para nós, Natal é todo dia, Páscoa é todo dia, nós oramos pelos finados todos os dias, mas nós vivemos numa sociedade. E a sociedade nos cobra. Né? Se nós ignorarmos essas datas, nós seremos o quê? Os chatos, né? Porque é chato. Não, é chato, é chato. Está todo mundo ali comemorando Natal, Ano Novo. A gente sabe, a gente conhece. Nós podemos comemorar o nascimento de Jesus todo dia. Nós sabemos até que não foi exatamente dia 25 de dezembro. Mas tem que ter uma data, né, gente? Senão vai virar bagunça. Tem que ter uma data. Nós vivemos num sistema organizacional. Se o nosso dia tem 24 horas para a gente ter uma organização na vida, imaginemos as outras questões. Tudo tem que ter algo estabelecido, tem que ser tudo estabelecido. Porque nós somos espíritos indisciplinados. Se nós não tivermos essa... Já pensou se nós não tivéssemos um dia com 24 horas, um ano com 12 meses, uma semana com 7 dias, e as datas? Seria uma bagunça. Seria uma bagunça. Nós não saberíamos viver de outra forma. No plano espiritual não tem nada disso. Realmente, não tem. Mas lá nós somos meio que comandados. E lá nós perdemos um pouco essa noção de tempo. É normal. Porque nós não temos o corpo físico. É diferente. É diferente. A nossa matéria, o nosso corpo físico, a nossa jornada encarnatória nos obriga a essa organização. É diferente de quando estamos desencarnados. Que nós não precisamos disso, nós não temos essa noção porque ela é desnecessária. Lá nós vivemos outra realidade. A dimensão temporal é outra, totalmente diferente. E não adianta nós querermos saber qual é. Agora não vai dar para saber. Não dá, porque é uma questão de viver lá.
Hoje nós até pensamos, né? Nossa, mas como é que pode, né? Como é que pode eu chegar num lugar assim, de repente, e não escurecer nunca? Existem lugares no plano espiritual onde a noite não acontece. Existem outros, pelo contrário, onde nunca a luz do sol aparece, né? Não atinge. Há lugares que é chuva constante. Há lugares que é frio constante. Enfim, tudo aquilo que nós conhecemos aqui, porque o nosso planeta é uma bênção, né? Tem de tudo. Eu costumo dizer que é um estágio, porque tem de tudo para a gente se acostumar, que a gente não sabe o que nós vamos encontrar pela frente, nem para onde nós iremos nesse ponto. Então, nós podemos avaliar, mais ou menos, todas essas questões, essas circunstâncias. Mas, se nós pararmos para pensar, isso, de uma forma contínua, para nós é monótono. Já ficou monótono. Principalmente quem vive uma questão climática como a nossa. Não é? É monótono demais, porque, né, às vezes, no mesmo dia, nós temos todas as estações do ano. Imaginemos nós vivermos uma só por um tempo indeterminado. É muito chato. Então, nós temos que ter esses limites, tudo demarcado, exatamente. Então, nós estabelecemos o dia 2 de novembro como uma data para que possamos dedicar àqueles entes queridos que partiram. Ah, mas eu sou espírita. Partiu, mas partiu daqui. Ele continua vivendo lá. Vivendo lá como? Se a maioria dos que partiram, nós não sabemos como realmente vivem. Só que existe uma questão que reconforta, que acolhe, que abraça, que acalanta a qualquer espírito desencarnado, que é a prece. A prece, ela opera em 100%, trazendo o melhor para aqueles que partiram. Então, mesmo com esse tipo de pensamento do, eu não ligo para isso, a prece ela é sempre bem-vinda. E a maioria dos desencarnados aguardam uma prece. E nesse dia, no dia determinado para isso, para essa tarefa, vamos dizer assim, a massa, a energia que envolve aqueles que aguardam uma oração, ela é muito intensa. Então, é lógico que é muito bem-vindo um pensamento positivo em forma de prece e oração àqueles que já partiram, principalmente aqueles chegados a nós. Eles aguardam, de uma certa forma, porque faz parte do círculo que envolve o planeta nesse dia. Olha a importância. Assim como é, para nós cristãos, o Natal, que envolve uma série de fatores positivos. A cristandade, ela fica mais próxima a nós. Então, a nossa vontade de ajudar, de presentear, de sorrir, de estarmos próximos àqueles que amamos, tudo na maior harmonia, ela é muito grande em dezembro. Baixa, praticamente, esse ciclo energético positivo para todos nós. E, no finados, é mais ou menos assim. A esperança de um pensamento por mim, aqueles que partiram. É essa a importância que nós temos que dar a esse dia. Não aquela questão cultural e muitas vezes aparente, só para se fazer ver, né, de visitarmos um túmulo no cemitério, fazermos uma prece decorada com um pensamento em algo que nós temos que fazer depois que saímos de lá, mas rapidinho, né, fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, tchau. Né, eu fiz a minha obrigação. Não é bem isso. Não é bem isso. Estejamos nós aonde estivermos. Levarmos o nosso pensamento, sim, a Deus nosso Pai,
em favor daqueles que amamos. Nós não deixamos de amar. Eles simplesmente vivem em outro lugar. Quando nós temos um familiar que viajou, nós deixamos de amá-lo porque ele viajou? É a mesma coisa, gente. A questão é a mesma. Ainda amamos, né? Amamos do mesmo jeito. Então, vamos levar esse pensamento gostoso até eles, que eles vão receber. E é um bálsamo. Imaginemos nós quando estivermos nessa situação. É fácil saber a sensação. Nós vamos estar nessa condição um dia. E nós vamos querer também. Quando não implorarmos, não é? Por um pensamento positivo, carinhoso, amoroso, daqueles a quem amamos e que nos amam. Né? Então, nós temos que ter essa homogeneidade de pensamento, pensar que fazemos ainda parte do mesmo círculo amoroso. E não é um ter ou não ter um corpo físico que vai mudar isso. Nós temos que ter esse contato, pelo menos nesse dia, que é o dia mais favorável. Ainda bem que ele existe, que favorece demais. O canal de pensamento da oração e da prece, ele fica mais disponível nesse dia. Está disponibilizado para isso. Espíritos auxiliares, técnicos no assunto, trabalham demais nesse dia, levando e buscando nossos pensamentos amorosos e trazendo o reconforto daqueles que receberam esses nossos pensamentos e que estão lá do outro lado. Isso é muito interessante. Existe todo um mecanismo por trás disso que às vezes nós ignoramos, mas é trabalhoso. É trabalhoso. Então eu vou fazer a oração aqui mesmo onde eu estou. Eu não preciso ir lá visitar o túmulo daquele que está lá, do corpo que foi ali enterrado, daquele ente querido. Isso é relativo. Nós não temos isso como uma obrigatoriedade. Mas existem duas questões aí que envolvem. Primeiro, vamos voltar à questão. Vivemos no mundo físico. O túmulo está lá, tem que ser conservado. Tem que cuidar. Não tem jeito de ignorar isso. Nós não temos como ignorar. Temos que manter, senão vai cair aos pedaços, todas as intempéries climáticas vão acabar com aquele concreto, enfim, que está lá. Nós temos que cuidar, né? Não precisa ser no dia 2 de novembro, mas nós temos que considerar. Temos que fazer uma visita de vez em quando por causa disso. E tem uma outra questão. Existem espíritos que nós não sabemos, nós não podemos julgar e nem conhecemos a fundo o pensamento de cada um deles, para saber se eles estão realmente ou não aguardando essa prece ou esse reconhecimento lá, no túmulo. Porque isso existe. Existem aqueles que sabem, né, até sabem da sua condição, até sabem. Mas sabem também que seus destroços, seus despojos físicos foram ali enterrados. E é ali que eles vão ficar aguardando a prece. Mas o nosso condutor de linha de pensamento não vai atingi-los aonde ele estiver? Vai! Só que cada um dá valor naquilo que acredita. De repente, aquele espírito ele está esperando que seja ali. Aonde ele foi, aonde ele pensa que ele foi enterrado ali, porque muitos não saem do local com tanta facilidade assim, porque acreditam, lembram daquela questão? Eu tenho um espírito? Então, eles acreditam que eles estejam ali. Gente, é complicado, essa questão é complicada, e nós temos que respeitar, saber entender, até que a criatura por si só busque o esclarecimento e entenda a sua real condição. Nós não sabemos o que será de nós. Nós não sabemos. É muito bonito nós lermos um Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, compreendermos o mecanismo do desencarne, saber como é que funciona. Viver
é outra questão. É outra questão. E essa é uma que cada um sabe de si. Não adianta. Não adianta. Supondo que, de repente, no nosso desencarne, nós nos encontremos, não é? Eu aqui com cada um de vocês. Oh, mas lembra lá na palestra? Oh, o que nós estudávamos? É fácil falar. Mas a realidade que vivenciamos ali é outra. É outra. Gente, a doutrina espírita traz em sua literatura relatos e mais relatos daqueles que conheciam teoricamente e em vida física todo o mecanismo doutrinário espírita. Mas chegando lá, muda de figura. Por isso que nós temos que conhecer e trabalhar muito o quê? A nossa essência mesmo, a nossa real condição. Essa é que nós temos que conhecer, porque nós vamos enfrentar essa realidade, mais dia ou menos dia. E é tão bom quando sentirmos que estamos preparados para ela. Será muito reconfortante quando nós desencarnarmos e ao nos defrontarmos com o mundo espiritual, chegarmos lá e tivermos a consciência plena de que, opa, esse dia chegou, estou aqui. Não é que eu não estou me sentindo tão mal assim como eu pensei? É muito bom ter essa sensação, porque vai evitar uma porção de problemas, não é? E trabalho para aqueles que nos acolhem e cuidam de nós. Então, vamos pensar com carinho em tudo isso, né? Saber que existem esses dois lados, de quem vai e de quem fica. Que temporariamente estamos numa condição e temporariamente em outra. Então, temos que trabalhar isso com o maior respeito e consideração possível. Que assim seja. Pergunta, algum comentário? É que ficou uma reflexão. Raquel, Oi. no final você falou sobre o estar no cemitério, vamos usar o termo mais comum. Nós temos que lembrar, nem todo mundo que fica tem um nível espiritual do que partiu. E ao contrário, nem todo que parte, às vezes, tem um nível espiritual de quem ficou. Então, existe aquela existência de estou esperando, nesse dia de hoje, alguém que venha orar por mim. Alguém que sinta a minha falta. Então, o Chico pergunta, mano, qual era a necessidade do dia de finados? Porque o espírito, Chico naquela evolução toda falava, é necessário que tenha ali só restos. Pedaços de carne. Aí você vai perguntar, mas a irmã não responde. Chico, naquele momento, existe uma pleiade de espíritos ali, plantado dentro daquele cemitério, esperando que a família vá. Porque a família esquece. Ou a família, no seu excesso, toda semana, vamos orar. Aí o espírito não dá para decolar, não dá para sair do lugar onde está. Então nós temos que respeitar de quem partiu. Se ele não tinha o conhecimento espiritual e está lá esperando, quem somos nós para desrespeitá-lo e levar uma prece a ele? Com certeza, é justamente isso, é a questão da consideração. Eu tenho um exemplo meio torto, mas que se encaixa. Se encaixa. Meu pai, há 2 anos, ele desencarnou, né? E quase 95 anos ele estava, né? Então foi um desencarne bem rápido, né? Acabou a bateria, né? Então gastou a Duracell dele, né? Então o que acontece? A minha irmã, que sempre teve uma ligação muito afinada com meu pai, ela teve um sonho e ela falou para mim assim, ela é a nossa família de origem católica, né? E ela continua como católica, né?
ela chegou e falou para mim, olha, eu sonhei com o pai, mas engraçado, ele estava num ônibus, um negócio assim meio diferente, meio esquisito, né? Ele estava com uma roupa assim assado, branca, um chapéu branco, e ele falou assim para mim, eu já fui resgatado. Assim, meio danadinho que ele era, né? Eu já fui resgatado. Ela falou, o que é isso? Nossa, que sonho maluco. Aí eu peguei e expliquei para ela, quer dizer, ele teve que sonhar com ela para que a gente pudesse entender A como situação. é que ele estava, né? Ai, curioso, né? É um negócio que... Mas é reconfortante. Então, é reconfortante. É reconfortante. Porque você sabe, né? Para onde a pessoa foi, né? Então isso é legal. Inclusive porque você citou um fator aí bem interessante, foi mais pela idade cronológica em Sim. que ele estava, não é? Foi. Então é uma coisa natural. É. Foi o natural. E outra, e ele também sempre foi católico. E quando ele estava no hospital, que dava aquelas divisões já da pessoa, né? Uhum. E ele falou que uma tia dele tinha visitado ele. Eu falei, então, daqui para frente, né? Eu falei, então, quando ela vier, vai com ela. Vai com ela. Faz o que ela mandar. Obedece a tia. Obedece a tia. Só para que possamos encerrar, complementando esses dois comentários, eu agradeço. No Livro dos Espíritos, existe uma questão bem objetiva, quando Kardec começa a questionar essa questão dos funerais. A questão não é só o túmulo, não. Não é só o túmulo, gente. Aqueles espíritos que são homenageados, que recebem monumentos ou qualquer tipo de referência, né, reverência, no caso, a passagem deles pela vida física, eles também, dependendo, lógico, da condição espiritual dessas pessoas, também ficam aguardando as homenagens daquele busto que foi erguido, daquele monumento. Que, geralmente os monumentos, os bustos, eles têm o nome, né, do homenageado. É a mesma coisa que o túmulo. Eles também se prendem a isso, não é? Então, nós sabemos como, por aí nós vemos como é delicada essa questão. É muito delicado. E merece o nosso respeito, porque é a visão e o nível de entendimento de cada um. Não é? Mas vamos fazendo a nossa parte. Gente, muito obrigada a todos, que tenhamos uma boa semana e um bom feriado. Bom, então, nesse momento, né, depois de tanto recebermos, e envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos por todos que nesse momento estejam deixando seu corpo físico, no encerramento de sua jornada terrena e partindo para a pátria espiritual. Que sejam acolhidos, que tenham muita luz e muita paz. Bem como vibremos por todos aqueles que já se encontram na pátria espiritual, para que nesse momento recebam essas vibrações em forma de amor e luz. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo em muita luz, muita paz e muito amor. E vibremos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de conforto, de fortalecimento do seu corpo físico, e que possam restabelecer sua saúde física o mais breve possível. E assim, mais uma vez lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos e termos iniciado essa manhã recebendo essas palavras através da palestra,
que tantos nos esclareceram e tantos nos confortaram. Que possamos seguir nossa semana envolvidos nessas boas energias de paz, harmonia e amor. Que assim seja, graças a Deus.